Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí tá recheado de conteúdo importante, né? Muita notícia relevante para a gente abordar. Vamos falar um pouquinho sobre a rodada que começa hoje com um jogo muito importante para o nosso Vascão aí. Então já vamos ficar com o secador ligado aí, né? Torcendo por uma vitória do Corinthians contra o Bahia. Vamos falar também bastante sobre a partida de amanhã entre Atlético Paranaense e Vasco e também sobre os outros jogos aí que vão acontecer nessa rodada e também vamos trazer novidades sobre a reforma de São Januário, porque o nosso novo presidente eleito, Pedrinho, vai ter uma reunião aí que pode definir a situação aí com o prefeito Eduardo Paes e também vamos falar sobre o jogador, né, meia, que pode e deve estar de saída do Vasco para a temporada do ano que vem. Então eu já quero convidar você, vascaíno, você vascaína que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, para vir fazer parte aqui da nossa família vascaína. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botão vermelho que você já deve conhecer, né, e se inscrever no canal. E quem puder também dar uma ajuda, né, dar uma colaboração para que o nosso trabalho continue crescendo, peço para você não esquecer de deixar aquele joinha, de deixar aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre a rodada, né? A rodada que começa hoje com um jogo muito importante, né? Talvez até o jogo mais importante para o Vasco nessa rodada, que é Corinthians e Bahia. Você fala, como assim, Mário? O jogo mais importante não é o jogo do Vasco? Sim, também. Mas hoje, se o Corinthians vence o Bahia, né? O Corinthians que joga em casa, buscando uma classificação para a Sul-Americana, o Bahia fica estacionado com 38 pontos e automaticamente o Vasco segue fora da zona de rebaixamento. O Vasco segue com uma vantagem de 3 pontos, né, para o tricolor baiano e entra em campo amanhã muito mais tranquilo, né, com muito mais confiança, sem tanta pressão, porque se o Bahia vence hoje, empata em número de pontos com o Vasco, né, então fica um cenário mais complicado. Então hoje é, infelizmente, dia de torcer pro Corinthians, né, eu não gosto de falar isso, mas essa é a grande verdade. O cenário do Campeonato Brasileiro nos leva, né, a ter que torcer para adversários ali que a gente não gosta tanto. Mas enfim, é um jogo importante. Amanhã segue a rodada do campeonato, né? Teremos Botafogo em casa encarando o Santos. Se eu não me engano, esse jogo é no domingo ou na segunda-feira. O Botafogo jogou ontem contra o Fortaleza. Temos também o Internacional em casa pegando o Bragantino. Outro jogo pra gente ficar atento, né? O Inter que tem 43 pontos, ou seja, pode ser ultrapassado pelo Vasco nessa rodada. E também temos aí o Fortaleza, que tem 44 pontos em casa encarando o Palmeiras, né? Outro jogo que também importa e importa muito pro Vasco aí nessa rodada. Mas importante também é falar do Vasco, né? Porque o Vasco joga fora de casa contra um adversário que tradicionalmente a gente tem muita dificuldade dentro do Campeonato Brasileiro, né? Que é o Atlético Paranaense. Mas como a fase do Vasco, né, uma fase boa, a gente está conseguindo contar até com a sorte, né, nesses últimos 5 jogos, o Vasco não perdeu, mas acabou não jogando tão bem assim, né, principalmente nos 2 últimos jogos, vitória contra o América Mineiro e empate fora de casa contra o Cruzeiro. A tendência é que o Ramon Dias mude o time, né, faça alterações. Na lateral direita, a gente deve ver a volta do PH, que vinha muito bem até levar o 3º amarelo e não jogar, né, o último jogo contra o Cruzeiro. Provavelmente também teremos mudanças no meio de campo, né, o Praxedes vem deixando bastante a desejar, então a tendência é que ele vá ao banco de reservas para dar uma descansada, né, para dar uma tranquilizada ali, né, o Ramon confia muito nele, então a tendência é que o Praxedes seja substituído. A gente não sabe ainda se pelo Marlon Gomes, se ele vai colocar um time mais ofensivo com a entrada do Payet, e lembrando que o Rossi está suspenso, levou um cartão vermelho mesmo no banco de reservas no último jogo, então também teremos alteração no ataque. As dúvidas são quem serão os substitutos no meio e no ataque, se ele entra com Marlon e com Payet, se ele entra ali de repente com algum outro atacante que não a gente imagina nesse momento, como por exemplo o Serginho, né? Acho pouco provável, mas enfim, o Ramon vai montar a equipe da forma que ele identificar seja o mais forte possível para a gente conseguir um resultado positivo, né? O que eu venho falando,
Uma vitória seria sensacional, mas o empate também não deixa de ser um resultado interessante, porque o Vasco pontuaria fora de casa, seguiria invicto dentro do Campeonato Brasileiro e poderia, né, já na próxima partida contra o Corinthians, alcançar 45 pontos, que é mais ou menos ali a pontuação que a gente acredita que será necessária para não ser rebaixado dentro do campeonato. E tem aí um assunto bem interessante que eu vou trazer para vocês aqui agora. Vou trazer para vocês aí os cálculos de probabilidade de rebaixamento de Copa Sul-Americana, porque hoje saiu aí, né, uma pesquisa que foi feita por um instituto com muita credibilidade, e hoje o Vasco tem 13% de chance de rebaixamento e, acreditem vocês ou não, 46% de chances de classificação para uma Sul-Americana. Olha o cenário do Vasco, como ele mudou, né? Olha como que essas 5 últimas partidas, né, os 5 últimos jogos do Vasco alavancaram o Vasco dentro da competição, né? 5 jogos atrás, o Vasco tinha 86% de chance de rebaixamento, né, e praticamente 5% de chance sul-americana. Então, ó, a Gangorra fez assim, né, alterou tudo, e eu tô muito confiante, cara. Tô acreditando muito aí que o Vasco primeiro não cai, né, e quem sabe a gente possa dar aquela beliscada, né, possa ali conseguir essa vaguinha na Sul-Americana. E eu já fiz a minha fezinha, né, nessa rodada aí na vitória do Vasco contra o Atlético Paranaense, e já fiz também minha fezinha hoje na vitória do Corinthians, coloquei vitória do Red Bull, coloquei vitória do Botafogo, fiz uma combinação de resultados ali, botei lá R$100, e se eu ganhar, parceiro, sabe quanto que eu vou levar para casa? Mais de R$7.000 lá na 1xBet. E você que quiser também fazer a sua fezinha, a 1xBet tá com aquela promoção bacana, os bônus de boas-vindas que chega até R$2.000, e amanhã, dia do jogo do Vasco, eles vão sortear R$5.000 para 5 vascaínos, né? 5 inscritos aqui no canal que se cadastrarem por lá usando o código promocional Mário Vasco, que tá lá, ó, no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Então, quem quiser tirar proveito, corre lá, clica no link, se cadastra, faça um depósito de pelo menos R$10 para garantir a sua participação aí, tanto no bônus de boas-vindas, mas também no sorteio que vai rolar amanhã de R$5.000. Beleza? Fala agora de Pedrinho. Pois é, Pedrinho marcou uma reunião que vai praticamente selar, definir o futuro aí da reforma de São Januário. Como vocês já devem saber, o Pedrinho é o novo presidente eleito do Vasco aí para assumir em 2024, ficando ali, né, até o final de 2027 por 3 anos, né? E o Pedrinho vai ser o responsável por tocar esse projeto, né, da reforma, né, modernização de São Januário, e por esse motivo, né, ele quer entender, junto ao prefeito Eduardo Paes, né, que foi ali o responsável pela aquela grana, né, do potencial construtivo que deve entrar no Vasco aí já no começo de 2024. Então o Pedrinho marcou essa reunião porque ele quer acelerar o processo, ele quer dar início às obras, né, o mais rápido possível. Então bacana aí que mesmo antes de assumir, né, mesmo antes de realmente ser o presidente efetivo, Pedrinho já começa a se movimentar, algo que infelizmente a gente não via, né, o Jorge Salgado fazer, sentava na cadeira e não fazia absolutamente nada. Então parabéns ao Pedrinho, né, que já começa as movimentações. Essa semana teve, né, reunião com o presidente do São Paulo, também teve algumas reuniões importantes lá com o dono da Crefisa. Então Pedrinho já dando os primeiros passos aí, né, já começando a fazer o seu trabalho, exercer a função de presidente do Vasco, que é esse tipo de coisa, se movimentar, reunião, ser bem relacionado. Então fico feliz aí com essa notícia. E também temos notícias aí sobre saída de jogador. Pois é, quem se lembra do Juninho, aquele mesmo, né, que foi um destaque, subiu profissional, era esperado muito do jogador, chegou a receber até uma proposta do futebol europeu em certo momento ali de 4 milhões de euros, o Vasco negou a proposta e hoje caiu, né, em desgraça. Foi para os Estados Unidos esse ano, atuou por lá, acabou de voltar para o Vasco agora, né, há uma semana está treinando lá no CT, mas pelo que tudo indica, ele não fica para o ano que vem. O contrato do Juninho se encerra agora, no final de 2023, e parece que o Vasco não mostrou interesse na renovação, né? Parece que o Vasco não tem interesse em manter o jogador. Fico com muita tristeza, fico muito realmente chateado, porque potencial o moleque tem, realmente um moleque muito habilidoso, um moleque com a bola no pé, muito inteligente, mas fora de campo acabou perdendo a cabeça, né? Acabou
não conseguindo lidar um pouco ali com a pequena fama que ele conseguiu no comecinho da carreira e acabou atrapalhando muito, né, o Juninho, e por esse motivo ele não deve seguir no Vasco aí para o ano que vem. Enfim, desejo sorte, tomara que possa aí seguir a carreira em outro lugar e quem sabe no futuro se destacar, podendo voltar a vestir a camisa do Vasco. Beleza, galera? Então é isso. Peço para você, ó, deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, bora secar o Bahia hoje, né? Torcer aí por uma vitória do Corinthians que vai ser muito boa pro Vasco. E é isso, compartilhe o vídeo, siga as nossas redes sociais, todos os links aqui na descrição do vídeo de hoje. Valeu!